Olá, alunos! Olá, colegas professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História da nossa 10ª etapa. E hoje, na nossa aula 81, a gente vai falar sobre Revolução Francesa. A gente vai ver a sociedade estamental, a Assembleia dos Estados Gerais, a tomada da Bastilha e a Assembleia Nacional Constituinte. Então, a gente vai dar uma olhada agora na França antes da Revolução. Qual era o estado em que se encontrava a França para poder permitir que se aconteça a maior revolução até então vista? Uma revolução tão grande que é utilizada pelos historiadores como marco da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é a idade dos nossos dias atuais. O ano de 1789, ano de eclosão da Revolução, marca essa passagem. Então a gente vai ver uma França com uma sociedade marcada ali, presença de 3 estados, onde há pouca mobilidade social. A gente vai ver uma França marcada por crises econômicas que o governo não consegue resolver, o governo absolutista. Então, tudo isso, gente, vai formar aí as condições perfeitas para que haja a eclosão da Revolução Francesa, que está dentro do conjunto do que na história a gente chama de as grandes revoluções burguesas. Lembram da burguesia? Aquela classe social que surge no final da Idade Média, que está ligada ao comércio, ao avanço do capitalismo. Essa burguesia que vai começar a dar as cartas na economia, ela vai fazer o possível para poder dar as cartas também dentro da política e assim aumentar o seu poder. Professor, então, quais são essas grandes revoluções burguesas que formam esse conjunto? A gente tem a independência dos Estados Unidos, nós temos as revoluções que ocorrem na Inglaterra cerca de 100 anos antes do que ocorre aqui na França, e a Revolução Francesa, que certamente é a mais icônica de todas elas, certinho? Então vamos continuar aprendendo. Essa sociedade que eu fiz referência para vocês agora há pouco, ela é dividida em 3 estados. O primeiro estado composto pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza e o segundo estado formado por todos aqueles que não pertencem ao primeiro nem ao segundo. Então, como vocês devem imaginar, esse terceiro estado é formado por grupos diferentes. Vamos emprestar um conceito lá da química, um grupo heterogêneo. Então, nós vamos ter aqui pessoas ricas, pessoas pobres, todas dentro desse terceiro estado, tá? Essa sociedade de ordens ou de estados no antigo regime assentava no privilégio que era garantido pelo nascimento. A estrutura social era garantida pelo absolutismo régio e pelo direito divino, ou seja, você tem a união aí do Estado, essa monarquia absolutista, da Igreja, que era uma instituição bastante poderosa na época. Eles dois, essas duas instituições aí, vão justificar essa divisão social aí em 3 estados, que, é claro, vai acabar onerando o terceiro estado, que era a classe que pagava impostos e acabava sustentando as outras 2, certinho? Então, o clero ali, a gente tem a representação da Igreja Católica, né? Aí a gente tem ali a nobreza, que envolve a monarquia, que normalmente vem dessa nobreza, é a classe privilegiada, a classe que vem das famílias tradicionais, os donos de terra, que cobram impostos, inclusive, pelo uso das suas terras, certo? Então, a gente vê uma estrutura social que acaba pesando sobre os ombros ali do terceiro estado. Então, mais à frente, a gente vai ver que é importantíssimo para que essa revolução aconteça a influência dos ideais iluministas. Lembram lá do iluminismo? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vão inspirar a Revolução Francesa. Essas ideias começam a circular largamente, principalmente entre os membros do terceiro estado, que possuíam aí uma maior educação. Esses ideais aí que pregavam, que eram contra a monarquia absolutista, eles vão ganhando força dentro da França, certinho? Então, a gente vai ver uma imagem aqui que representa a maçonaria, esses ideais de
fraternidade. Mais à frente a gente continua a aprender sobre esse momento de revolução aqui, falando da Assembleia dos Estados Gerais. Então a gente vai ver que a França, nesse momento aqui, pré-revolução, ela vai enfrentar uma série de crises econômicas. Primeiro a gente vai ver aí que, climaticamente falando, né, a gente vai ter aí uma queda na produção de alimentos. Isso mesmo, devido a questões climáticas. E isso vai influenciar diretamente, é claro, aí, a questão da alimentação da população. E quem vai sofrer? Os membros do terceiro estado, né, que vão acabar passando fome, muitos deles, porque a questão quando a produção cai, os alimentos ficam muito caros. Isso a gente sabe porque a gente vivencia na prática, né? E aí, some-se a isso, essa crise econômica, a França estava relativamente atrasada em relação aí ao desenvolvimento dos seus vizinhos, né? Atrasada economicamente falando, em relação ao desenvolvimento econômico dos seus vizinhos, é preciso lembrar. E, além disso, ela se envolve na questão das guerras de independência que vão ocorrer lá nos Estados Unidos, porque como ela tinha questões anteriores com a Inglaterra, ela acaba tomando aí as dores, uma vingança que vai custar muito caro para ela. Ela se envolve nessas guerras de independência dos Estados Unidos, o que piora a situação econômica que já não era boa dentro da França, governada nessa época pelo Luís XVI. Some-se a isso o fato de que o Luís XVI, ele casa com uma esposa que não é francesa, e os franceses têm muito forte em si os ideais nacionalistas, e aí, embora seja comum o casamento entre membros de países diferentes ali nas monarquias absolutistas, essa moça, Maria Antonieta, que é a esposa do Luís XVI, ela não tem filhos nos primeiros anos do casamento. Isso é visto de maneira muito negativa. Apesar do problema entre o casal ser do Luís XVI, mas a população não sabia. Então, assim, você tem uma monarquia que não consegue resolver os problemas da população, não tem uma administração que seja inteligente para resolver as questões naquele momento, né? Que tem ali as condições de gerir os problemas da França. Você tem um casamento que não agrada à população e uma crise econômica agravada por fatores climáticos e pelo envolvimento da França nas guerras de independência lá dos Estados Unidos, né? Então você tem aí, nesse caldo, a tratativa aí da Assembleia dos Estados Gerais, que é convocada, a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, que não eram convocados desde 1613 a 1614, se não me falha aqui a memória. Então, também chamada simplesmente de Estados Gerais, era um órgão político de caráter consultivo e deliberativo, constituído por representantes das três ordens sociais, o clero, a nobreza e o povo. Ah, professora, mas aí tudo bem, se havia representantes ali dos três estados, estava tudo certo, não é? O problema, gente, é que cada estado, independente do número de membros que ele possuía, e a gente deve imaginar que o terceiro estado possui um número de membros extremamente maior, ele tinha direito a um voto. E aqui era sempre 2 contra 1, porque o clero sempre se unia à nobreza para, né, defender os seus interesses. E o terceiro estado acabava sempre levando a pior. Aí o que vai acontecer? Dentro dessas crises, a gente vai ter aí ministros que são convocados para tentar resolver essas crises econômicas, e é claro que eles não conseguem resolver, porque eles chegam à seguinte conclusão: é preciso que os outros estados, além do terceiro estado, paguem imposto também. Então, quando eles vêm com essa sugestão, o primeiro estado e o segundo estado... Não, esse economista nem é tão bom assim, gente. Vamos então demitir e contratar outro. Porque é claro que eles não queriam perder aí os seus privilégios. E aí, nesse vai e vem, nessa demissão de uma série de ministros da economia, a gente vai ter, é claro, a revolta entre o povo se insuflando, porque assim, comprar um pão, gente, estava impossível. O pão, que é a base da alimentação francesa nessa época, né, estava custando aí um valor absurdo, quase todo o salário de um trabalhador. Então, vocês imaginam aí o tamanho
da crise nesse momento. E nesse contexto de crise, nesse terceiro estado, nessa Assembleia dos Estados Gerais, que é convocada, que não atende os interesses do terceiro estado, a gente vai ter ali as condições perfeitas para a eclosão da Revolução, que acontece aqui em 14 de julho, o maior feriado ali na França, que é a tomada da Bastilha. A Bastilha era símbolo do absolutismo francês, porque era para lá que o monarca mandava, né, os seus inimigos pessoais, aqueles que atentavam diretamente contra eles. Na época, tinha pouquíssimos presos dentro da Bastilha, mas o que acontece? Existia lá uma quantidade considerável de pólvora, e pólvora eles estavam precisando para as munições deles. Então, a tomada da Bastilha é um símbolo importantíssimo da Revolução Francesa, não por acaso. 14 de julho é o maior feriado francês. Então, a gente vê uma imagem aí desse momento da tomada da Bastilha. E continuando o nosso tema aqui sobre a Revolução Francesa, né? Então, a gente vai ver aqui, vamos recapitular tudo que a gente viu nesse primeiro momento, né? As condições da França que permitem aí a eclosão da Revolução Francesa a partir dessa tomada da Bastilha, que é o símbolo máximo, certo? Então, uma população sobrecarregada de impostos, certo? Luís XVI, que não consegue resolver os problemas da população, não consegue gerir a crise econômica que a França está mergulhada nesse momento, né? Fatores climáticos influenciando aí a produção de alimentos que cai consideravelmente, tornando itens básicos da alimentação caríssimos e inalcançáveis, principalmente para os trabalhadores mais pobres, e esse clima todo alimentado pelas ideias iluministas que começam a circular com grande força dentro da França. Essas ideias pautadas nesses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Lembrando, gente, que a Revolução, ela marca a história porque a gente tem aqui, a partir dos acontecimentos da Revolução, o fim dos privilégios absolutistas dentro de um país que exportou para o mundo o maior símbolo desse governo absolutista, que foi o Luís XIV, o Rei Sol. Então, esse berço da monarquia absolutista, que é a França, é também o berço da Revolução, que vai por fim a esse regime absolutista, que vai por fim aí a essa antiga forma de governar. E aí a gente vai ver as críticas, né, que os iluministas faziam a esse controle total do Estado nas mãos desses reis absolutistas, os ideais de democracia, de república que eles traziam, vindo à tona, né, e aí em curso de serem colocados em prática nesse momento. É por isso que a Revolução Francesa é um marco, é por isso que ela é tão importante, e dentro dessas três grandes revoluções burguesas que eu citei lá no início da aula, ela é a que tem uma simbologia maior, apesar da independência dos Estados Unidos também ter uma representação muito forte nesse sentido, mas a Revolução Francesa, ela ganha destaque porque ela vai, né, transformar essa ordem política que o mundo estava mergulhado ali naquela época, né? Porque a gente vai ver que o grande objetivo da burguesia, desde que ela surge, né, já que ela consegue um destaque econômico muito grande, é justamente esse, é ter uma representação política, porque aí sim, a partir do momento que a burguesia tiver em mãos o poder econômico, como ela já possuía, e também tiver em suas mãos o poder político, ela se consolida enquanto classe social, que é o que a gente vai ver acontecer na história depois dessa grande revolução que a gente está estudando aqui. Certinho? Então, é hora da gente colocar o nosso conhecimento em prática na nossa DLI. Vamos lá? A nossa questão pede: podemos apontar como uma das principais causas da Revolução Francesa. Então, vocês têm aí 5 alternativas
vão refletir sobre essas alternativas, escolher o gabarito e o mais importante, compartilhar a resposta de vocês com a gente no chat para que a gente possa trocar ideias. Então, vou deixar vocês com tempo para responderem a questão. Daqui a pouquinho eu volto para comentar o nosso gabarito. Até lá!
agora comentar o gabarito das nossas questões. Sei que vocês estão ansiosos para descobrir qual será aí o gabarito das duas questões que ficaram para vocês. Vamos então aí à nossa primeira questão. Podemos apontar como uma das principais causas da Revolução Francesa. E aqui nesse caso, olha, letra A a gente já descarta, porque Napoleão Bonaparte vem depois, isso são cenas dos próximos capítulos, né? B também a gente vai descartar porque a grande influência da burguesia e dos trabalhadores urbanos no sistema político da França, não, né? A gente sabe que a burguesia estava querendo justamente influência na política, participação política, né? C, as fraudes eleitorais que existiam na eleição, gente, eleições no estado absolutista, não, né? Então, a gente vai ver aqui a nossa letra D, a revolta de grande parte da população francesa, burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, gerada pelas injustiças sociais promovidas pela monarquia absolutista. E aqui temos o nosso gabarito, letra D, Deus é mais. Olha só aí, gente. Letra D na nossa questão e vamos mais à frente para o nosso comentário, né? A revolta de grande parte da população francesa, burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, foi gerada pelas injustiças sociais promovidas pela burguesia absolutista. Então, a gente tem uma crise econômica agravada pela participação da França em guerras, né? Agravada pela situação climática que não estava legal, prejudicou a produção de alimentos. E aí a gente já sabe no que vai desembocar. Segunda questão. Vamos lá para a nossa segunda questão. Durante a Revolução Francesa, Luís XVI perdeu seus poderes absolutos, o feudalismo foi abolido e os bens eclesiásticos nacionalizados. Isso aconteceu, tenho certeza que você lembrou da voz da professora falando sobre o maior feriado da França, 14 de julho, o ano da queda da Bastilha, aquela prisão para a qual o rei absolutista mandava os seus inimigozinhos, que estava cheia de pólvora e que interessava para os revolucionários naquele momento. Então, a gente vai ver aqui no comentário da nossa questão que todos esses fatores, todos esses fatos ocorreram em 1789, olha só, ano que marca inclusive a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, o ano da queda da Bastilha. Com seu poder enfraquecido, o rei permanecia no governo, no entanto, os antigos privilégios absolutistas já não existiam mais. Além disso, tanto o rei quanto a família real foram forçados a deixar o Palácio de Versalhes e foram instalados em um palácio parisiense. Então é isso, turmas. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esse momento da França antes, né, da eclosão da Revolução Francesa e a tomada da Bastilha também. Um abraço grande em todos vocês e até a próxima!